Oi, gente! Hoje sou eu que vou compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com vocês. E o tema dessa palavra é Conhecendo a Agenda de Deus. Espero que Deus fale com vocês de forma especial, abra o seu coração, deixe o Senhor falar e instigar a nossa vida para ser mais parecido com Ele, para estar mais próximo dele. Amém? Eu queria convidar vocês para abrir a Bíblia lá em Marcos, no capítulo 6. A gente vai ler do versículo 30 até o 37. Lá diz assim: Voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: Vinde repousar um pouco, à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Então foram sós no barco, para um lugar solitário. Muitos, porém, os viram partir e, reconhecendo-os, correram para lá a pé de todas as cidades e chegaram antes deles. Ao desembarcar, viu Jesus uma grande multidão e compadeceu-se deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e passou a ensinar-lhes muitas coisas. Em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: É deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, comprem para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Até aqui a gente vai ler. Pensando um pouquinho sobre a agenda, como que é a sua agenda? Como que você organiza o seu dia, a sua semana, a sua vida? Uma dona de casa, por exemplo, ela tem um horário para fazer o almoço, ela tem um horário que ela lava roupa, ela tem um horário que ela organiza a casa. Normalmente se cria uma rotina, né? Principalmente com a questão de comida, não tem muito o que fazer, né? A gente tem os horários para comer. Então, a vida de dona de casa, ela tem muitas atividades e ela tem alguns horários específicos para cada uma delas. Tem outros tipos de trabalho que são outras agendas. A pandemia ela bagunçou um pouco a nossa vida, a gente teve que se reorganizar. Eu, por exemplo, trabalho em casa hoje, né, na maior parte do período. Então a gente teve que repensar a nossa agenda. Aqueles que têm filhos pequenos não vão para a escola e a gente tem que ajudar a fazer as atividades, então é um momento diferente, uma reorganização aí da vida e da agenda, né? E ao olhar para essa palavra, a gente vai olhar para a agenda de Deus. Vejam só, os discípulos tinham ido pregar de dois em dois, né? Aquelas passagens que mostram que eles foram anunciar o reino de Deus, que Jesus os envia para curar enfermos, para expulsar demônios. E agora eles voltam dessas andanças deles, e aí Jesus olha para eles e diz: Vamos para um lugar deserto para vocês repousarem um pouco. Eu imagino que os discípulos estavam cansados. Eles andaram de casa em casa, de cidade em cidade, e eles voltaram e provavelmente Jesus percebeu esse cansaço neles também. E Jesus diz para eles: Ei, gente, vamos descansar um pouco? Eu acho que vocês estão precisando. A palavra fala aqui que eles não tinham tempo nem de comer, porque eram muitos os que iam e vinham, as conversas, o tempo para as pessoas. E aí Jesus diz para eles: então vamos lá para um lugar deserto? E eles pegaram o barco e foram para esse lugar deserto. Só que não, né? Eles achavam que ia estar deserto. O povo viu eles subindo no barco e disse: já sei para onde eles vão, bora lá, bora lá. E eles foram correndo a pé mesmo por terra e chegaram antes de Jesus e dos discípulos. Eu imagino que era uma espécie de retiro que Jesus esperava fazer com os discípulos, e os discípulos devem ter achado o máximo, né? Puxa vida, vamos descansar um pouco, ficar sozinho, a gente tá o tempo todo com tanta gente, né? Então agora vamos ter um tempo só para nós. E quando chega lá do outro lado, não tá sozinho. A Bíblia fala que tem uma multidão lá esperando por eles. E aí o que que Jesus diz? Gente, só um pouquinho, nós viemos aqui fazer um retiro, então para tudo, vocês esperem aí, nós vamos passar um tempo sozinhos, descansando, e depois a gente volta a conversar com vocês. Foi isso que Jesus disse? Não. A Bíblia fala que quando Jesus olhou para elas, para aquelas pessoas, ele disse que elas eram como ovelhas que não tinham pastor.
E o coração de Jesus se compadeceu delas. E ele o que fez então? Ele foi lá e dedicou o tempo dele para elas, ensinou elas e os discípulos trabalharam junto e ficaram lá o dia todo. E chegando no final da tarde, os discípulos se aproximam de Jesus e dizem: Jesus, já está chegando o final do dia, está ficando escuro. É bom que a gente despeça esse povo para que eles possam comprar comida. E aí Jesus diz para eles: deem vocês mesmo comida para eles. E aí, se a gente continuar lendo a história, é a história da multiplicação dos pães e dos peixes. Mas eu quero ficar nessa primeira parte da história. Pensa só que incrível isso, né? Jesus queria fazer um retiro com os discípulos, queria ter um tempo de descanso, um tempo de sossego, um tempo só deles. E aí, quando chega lá, tem uma multidão. E Jesus olha para aquelas pessoas e ele se compadece, ele não consegue tirar um tempo de descanso, ele não consegue parar tudo para viver um tempo só com os discípulos. Ele vai lá e ele cuida daquelas pessoas, e ele ensina aquelas pessoas, e ele fala do reino de Deus para aquelas pessoas. Provavelmente Jesus cura as pessoas naquele lugar. Então, Jesus ele tinha um olhar diferente do tempo, ele tinha um olhar diferente para essa agenda. Apesar de na agenda de Jesus tá lá o momento de retiro com os discípulos, ele muda essa agenda por causa das pessoas. Ele muda essa agenda por causa da prioridade do reino de Deus. Aquelas pessoas, elas precisavam de um pastor, elas precisavam de quem cuidasse delas. E Jesus, ele dá do seu tempo, apesar do cansaço, apesar de tantas coisas o tempo todo, ele dá mais uma vez do seu tempo para cuidar das pessoas. E essa não é a única história da Bíblia, a história dos evangelhos, em que Jesus deu do seu tempo para as pessoas. Jesus andava nas ruas e conta aqui a Bíblia que cegos gritavam, né, clamavam o seu nome. E os discípulos estavam andando e ele parava e dizia: alguém me chamou. E ele foi lá e curou o cego. Também Jesus estava no meio de uma multidão e de repente uma mulher tocou ele. E aí os discípulos mais uma vez dizem: Senhor, mas todo mundo está te tocando. E ele diz: não, peraí, tem uma pessoa aqui que me tocou diferente. E Jesus vai até essa mulher e conversa com ela. A história também da samaritana, né? Que Jesus vai até o poço e chega lá e tá aquela mulher e Jesus começa a conversar com ela. Era a hora do almoço, os discípulos esperavam que Jesus, vambora, vamos logo. E Jesus para tudo para conversar com aquela mulher, para anunciar o reino de Deus, para falar do amor de Deus, para ir ao encontro das necessidades das pessoas e para cuidar delas de uma forma especial. Então, queridos, a agenda de Deus, ela é diferente. A agenda de Deus sempre tem espaço para aquilo que é a prioridade maior, que são as coisas lá do alto. Eu queria ler com vocês também uma passagem de Colossenses 3 que diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E lá em Mateus também, Mateus 6, diz assim, Mateus 6 a gente vai ler aqui do 31 em diante. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Gente, Deus ele tem um jeito diferente de olhar para as coisas e de olhar para o tempo. Ele se importa com as pessoas e a maior prioridade de todas é o nosso encontro com Deus. Jesus, ele parava tudo para poder anunciar o reino de Deus. Ele parava tudo para poder cuidar das pessoas. Ele parava qualquer coisa para poder ouvir e para poder falar daquilo que era o mais importante, a salvação delas. E às vezes eu olho para a nossa agenda e eu me coloco nesse lugar de quantas vezes eu quero parar tudo ou eu paro tudo para cuidar de mim e eu deixo as pessoas de lado, né? Ou então a gente está cansado e diz: ai, chega, por favor, eu preciso de um tempo para mim.
Jesus, ele não dava tempo para ele. Jesus, ele dava tempo para as pessoas. Ele olhava para a prioridade do reino de Deus. Nós precisamos aprender a ser mais parecidos com Jesus. Eu tenho orado nesse sentido, orado de que Deus me ajude a olhar para as pessoas, a entender o que elas precisam, a entender qual é a necessidade do coração delas e me dizer, Deus, me usa, eu tô aqui, eu quero ser um instrumento teu para falar do teu amor para as pessoas. Eu não sei tudo o que tem que falar a cada momento, qual é a palavra certa, mas eu tenho dito, Senhor, eis-me aqui, me usa. E Deus tem feito algumas coisas muito bacanas nesse sentido. Você sabe que eu tô na secretaria, né, já fazem 2 meses, e lá eu tenho orado, eu sei que foi Deus que me colocou, e eu tenho dito, Senhor, me ajuda a falar do teu amor, me ajuda a anunciar o teu reino para as pessoas. Há uma semana atrás, 2 semanas talvez, eu participei de uma reunião com os secretários e o prefeito. E eu fui para essa reunião dizendo, Senhor, me ajuda, né? Me dá a palavra certa, me dá a sabedoria do que eu tenho que falar, se eu precisar falar, que o Senhor esteja comigo. E aí entrei lá, teve a reunião e no final era aniversário do prefeito e o pessoal fez um bolo para ele. E Deus colocou no meu coração que eu tinha que orar pelo prefeito. E eu pensei, Deus, eu cheguei agora. Eu não conhecia o secretário, isso foi a primeira reunião que eu participei. E eu disse, como é que eu vou orar por ele aqui na frente de todo mundo? Eu não vou fazer isso, Deus, né? Querer me aparecer, não. Eu vou ficar quieta, mas assim, ó, Deus, quando acabar tudo aqui, eu vou lá, chamo o prefeito pro lado e digo, prefeito, eu preciso orar por você, eu vou orar pela sua vida. E aí ele disse, tá bom, Deus, combinado? Mas Deus não queria, ele queria que eu orasse pelo prefeito. E aí, gente, eu não sabia, mas o secretário de turismo de Juazeiro também é cristão. A gente soube um pouco antes, né, do início da reunião. E aí ele disse, prefeito, hoje é seu aniversário, a gente queria orar pela sua vida, pode ser? E o prefeito disse, claro! E eu pensei, yes, ele vai orar pelo prefeito. E aí, para minha surpresa, o secretário disse assim, e eu quero convidar a secretária Tatiane para orar pela sua vida. Gente, eu disse, ai meu Deus, socorro! Morri de vergonha, mas vai lá, Tatiane, pro centro da roda, ora pelo prefeito. E lá fui eu, no meio de toda aquela gente. Eu pude orar pela vida do prefeito, orar para que ele conhecesse Jesus de verdade e que também Deus usasse e abençoasse a vida dele para transformar a vida de outras pessoas pelo trabalho que ele desenvolve. Então, gente, a gente precisa aproveitar as oportunidades que Deus nos dá para anunciar o seu reino, para anunciar o seu amor e para ter a nossa agenda aberta para o que Deus pode fazer. Eu sei que muitas vezes não é fácil, que o nosso dia a dia nos consome, que as nossas atividades, que os nossos afazeres, eles vão nos sufocando e as nossas preocupações, como a gente leu aqui em Mateus, a gente se preocupa com o que a gente vai comer, a gente se preocupa com o que a gente vai vestir, a gente se preocupa se a gente tem dinheiro ou não, a gente se preocupa que a casa tá bagunçada, a gente se preocupa que tem que fazer tanta coisa e a gente acaba esquecendo de colocar a prioridade, os nossos olhos em Deus, de dar o tempo que Ele precisa, de abrir os nossos olhos e o nosso coração para poder ver o que Deus quer que a gente faça naquele momento. Nós precisamos parar, queridos, e olhar e dizer, Senhor, qual é a tua agenda para minha vida? O que o Senhor quer para mim? O que o Senhor tem para mim hoje? Jesus, como eu falei, ele se importava com as pessoas e ele não tinha problema de mudar a sua rotina, de mudar aquilo que tinha planejado para poder chegar perto das pessoas e para poder fazer diferença na vida delas. Quando a gente fala de pensar nas coisas lá do alto, né, quando a Bíblia fala isso e a gente começa a pensar, mas o que são as coisas lá do alto? O que é isso na prática, na nossa vida no dia a dia? É dar esse tempo para o Senhor, né? Você tem conseguido orar, você tem conseguido ler a Bíblia. Eu falo por mim mesma, isso é um desafio muito grande, muitas vezes, porque o dia é cansativo, a gente às vezes deixa para de noite, quando chega a noite a gente está cansado, das coisas não acontecem talvez como planejado e a gente acaba deixando o dia a dia consumir o nosso tempo e a nossa agenda e a gente não coloca Deus no meio dela. Então, queridos, nós precisamos aprender a colocar essa prioridade, primeiro para conversar com o Senhor, para orar, para buscar da palavra de Deus. Eu disse para vocês esses tempos atrás, eu compartilhei
que por causa dessa agenda louca, né, de tanto trabalho, eu tenho trabalho o dia inteiro, né, e às vezes chega à noite e final de semana eu ainda tenho coisas para fazer. E eu tenho tentado colocar Deus no meio do meu dia a dia, né? Se eu vou dirigindo, eu vou ouvindo música no rádio, que possa me alimentar, que possa edificar a minha vida. Quando eu estou com as pessoas ou quando eu estou fazendo algo, eu oro, eu digo, Deus me ajuda, me dá sabedoria, me direciona. O que o Senhor quer que eu faça nesse momento? De colocar Deus em todas as coisas, sabe? De orar e de dizer, Senhor, vem e me ajuda. Né? Eu também oro, por exemplo, para ser uma boa mãe, para o que Deus espera quando eu estou com a Laura e com o Nicolas, como eu devo ser, e eu oro com eles e eu dou tempo para falar da palavra do Senhor para eles através das histórias também. Com o André também, como esposa, eu preciso saber como que eu posso me dedicar e como eu posso amar e servir ao André para que eu seja bênção na vida dele e que frutos daquilo que é a natureza de Deus possam nascer e brotar da minha vida, na minha casa, no meu dia a dia, com aquilo que eu faço e também no meu trabalho. É um desafio muito grande no meio desse mundo louco que a gente vive hoje, com tantas coisas para fazer, com um tempo que parece que passa rápido demais, que voa, que corre, mas que a gente perde no horizonte as prioridades, a prioridade do reino de Deus. Querido Deus, Ele quer que você faça diferença nesse mundo. Ele quer que você viva para a glória dele em todo o tempo. Seja nas coisas simples do seu dia a dia, seja nas coisas grandiosas que Deus faz. E que Deus te permite fazer como seu trabalho ou como, né, as atividades que você exerce. Deus, Ele quer estar presente em tudo isso, em todo esse tempo. E Ele também espera que a gente dê essa prioridade da nossa agenda, que a gente diga, Senhor, o que Tu quer agora? Senhor, eu tenho isso, isso e isso, e eu vou fazer isso, mas qual é a Tua vontade? Né? Eu tenho me surpreendido demais com as oportunidades e as portas que Deus abre quando eu digo isso para Ele. Quando eu digo, Senhor, me ajuda a testemunhar do Senhor, me ajuda a falar do Teu amor. Quando aconteceu essa reunião com o prefeito, o ex-secretário, a gente tem muito contato ainda, é provável que ele volte ainda esse ano, né? Ele entrou em contato comigo e perguntou, Tati, como foi a reunião? Eu disse, foi boa, né? Falei o que aconteceu e aí ele disse assim, você falou alguma coisa lá? E eu disse, agora, eu aproveito e testemunho para ele também. Eu disse, sim, eu falei uma coisa, eu orei pela vida do prefeito. E botei uma risada. E ele também riu e ele disse, Tati, que legal. Essa era a melhor palavra que você poderia ter falado naquela noite. Então, gente, são momentos, possibilidades de conversar e de compartilhar do amor de Deus, né? E depois eu encontrei as minhas colegas e eu disse para elas, me perguntaram, Tati, como foi a reunião? E aí eu disse, gente, vocês não vão acreditar, eu orei pelo prefeito. E eu aproveito e digo, Deus é maluco, Ele faz a gente viver coisas incríveis, Ele nos dá oportunidades de falar do amor dele, de poder fazer diferença num lugar que a gente não imaginava. Então eu aproveito as coisas que acontecem no meu dia a dia para falar para as pessoas, olha só, Deus está presente, Deus é real. Ou quando alguém me traz alguma situação difícil, eu não fico lá dizendo, puxa, que complicado, que problemão que você tem. Eu procuro olhar e dizer para elas, ei, vamos orar, deixa eu orar com você? É o momento de orar, né? E eu vou aproveitar esse momento para testemunhar também. Então, queridos, que a gente possa aproveitar os tempos que Deus tem nos dado, a agenda que Deus tem nos dado, para colocar Ele como prioridade, para colocar como Ele colocava, o cuidado com as pessoas. A gente tem um mundo aí fora de pessoas vivendo angustiadas, de pessoas tristes, de pessoas com problemas, de pessoas perdidas, de pessoas que não conhecem ao Senhor e a esperança, a paz que é viver com Ele. E nós podemos ser canal e instrumento de bênção para falar do amor de Deus, para fazer com que essas pessoas conheçam a Jesus. Depois que Jesus fala com a samaritana no poço,
ele fala para os discípulos algo que isso me marca muito e que me chama muito a atenção. Ele diz assim: olhem os campos, vejam, eles já estão brancos, prontos para a ceifa. Gente, tem um monte de gente aí fora, só esperando para ser colhido. Colhido no sentido de se aproximar de Deus e de conhecer o amor dele. Nós precisamos abrir a nossa boca para falar. Nós precisamos usar a nossa vida, o nosso testemunho de vida, de integridade, de fazer diferença, de fazer o bem, sim, com ações e de palavras, para que as pessoas olhem para nós e elas vejam ao Senhor. Que nós não sejamos motivo de vergonha para o Senhor, mas que nós sejamos motivos de orgulho, motivo de alegria, motivo de outras pessoas olharem para a nossa vida e poderem dizer assim: puxa, eu quero andar com o Deus dela, eu quero conhecer o Deus dessa pessoa, eu quero saber por que ela é assim. Porque nós vivemos a agenda de Deus, porque Ele é a nossa prioridade, porque Ele é o primeiro no nosso coração. E aí a gente pode viver esse dia a dia, cumprindo a sua vontade e aproveitando as oportunidades como ele aproveitava, para ver quem é uma ovelha que não tem pastor, para ver quem é alguém que precisa de um abraço, para ver quem é a pessoa que precisa de uma palavra, quem é a pessoa que precisa naquele momento de talvez algo que a gente possa dar, de uma roupa, de uma comida, mas também e principalmente a salvação. Queridos, que Deus abençoe sua vida, que o seu coração possa arder pelas prioridades do reino de Deus, que você possa colocar a sua agenda à disposição do Senhor, o seu tempo à disposição dele, para que a agenda dele seja a tua agenda, para que os encontros marcados com pessoas que precisam do amor de Deus possam aparecer na sua agenda e você possa dar esse tempo para a glória do Senhor. Vamos orar? Eu quero orar com você. Pai querido, eu te agradeço, Deus, porque o Senhor nos ama de uma forma especial. E te agradeço porque o Senhor deu a sua vida naquela cruz para que a gente pudesse se aproximar de Ti, para que a gente pudesse Te conhecer mais. Nos ajuda, Senhor, a nos entregar completamente a Ti. Nos ajuda de fato, Senhor, viver as prioridades do Teu reino. Nos ajuda, Senhor, a deixar que Tu seja o Senhor da nossa vida, para que nós possamos viver a paz, viver do sustento, viver do cuidado que Tu tem para nós. Não nos angustiando, não nos ansiando pelas coisas desse mundo e as coisas que são simplesmente terrenas, mas que a gente erga os nossos olhos para ver aquilo que é a Tua prioridade, para ver, Deus, aquilo que está no Teu coração, para perceber aquilo que o Senhor espera que nós façamos em cada minuto do nosso dia, da nossa vida, nos nossos relacionamentos e por onde a gente andar. Nos ajuda, Senhor, a cumprir a Tua vontade e a deixar que a Tua agenda faça parte da nossa agenda, que o nosso tempo seja o tempo do Senhor, que não seja somente de olhar para nós mesmos, de cuidar de nós mesmos, mas que nós possamos fazer a Tua vontade, cumprir a Tua vontade e dar o tempo que o Senhor merece. Nos ajuda a colocar o Senhor como prioridade e a olhar para esse mundo, para as pessoas com compaixão, como o Senhor olhava, para que nós possamos estender a mão e compartilhar daquilo que o Senhor tem nos dado de graça, que é a Tua salvação e o Teu amor, Pai. Ajuda cada um dos meus irmãos a viver para a glória do Senhor, para conhecer o Senhor e para poder ser um instrumento de bênção e de multiplicar o amor do Senhor por aí. Em nome de Jesus. Amém. Amém, querido. Se você não tem conseguido viver essa paz do Senhor e as prioridades do Senhor, é o dia de hoje. Deus te convida. Entrega a sua vida a Ele, entrega completamente tudo que você é a Ele, para que Ele cuide das coisas, das tuas coisas, e para que você também possa cuidar das coisas do Senhor em primeiro lugar, e poder ver que tudo se organiza, que a vida, ela tem uma agenda certa quando a gente aprende a ouvir o Senhor. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe seu dia com sua família, que Deus abençoe sua semana. Provavelmente nós vamos estar juntos nessa semana como PGs, os nossos PGs vão voltar a partir das fases da retomada, aí a gente já pode se reunir.
Eu espero que você esteja ansioso por esse momento da gente estar junto, apesar de que a gente não vai poder se abraçar e estar muito pertinho, mas vai ser um tempo de juntos a gente poder adorar e buscar o Senhor e poder orar uns pelos outros e poder ler a palavra juntos em comunhão, porque Deus nos criou para isso, Deus nos criou para viver em comunhão uns com os outros e viver o seu corpo, que é a sua igreja, para a glória dele. Amém? Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus, na paz do Senhor, que o Senhor conduza vocês e a prioridade, a agenda do Senhor, seja a tua agenda. Tchau, tchau.